Seguinte, depois da aprovação da recuperação judicial do Vasco da Gama, o presidente Pedrinho tem um investidor na agulha para comprar a SAF do Vasco da Gama. Será seu bilionário grego Evangelos Marinax? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o lateral direito do Vasco da Gama, Paulo Henrique, fez a sua estreia no dia de ontem contra a Coreia do Sul pela seleção brasileira e foi bastante elogiado tanto pelos jogadores da seleção e tanto pelos coreanos. Você, torcedor vascaíno, gostou da estreia do nosso lateral Paulo Henrique vestindo a camisa amarelinha? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 18.390 inscritos. Dá aquela moral, falta menos de 10 pessoas, beleza? Agora vamos para as informações, porque tem novidade. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a estreia do nosso lateral direito, Paulo Henrique, no dia de ontem, contra a Coreia do Sul. A seleção brasileira derrotou a Coreia no placar de 5-0 e o Paulo Henrique entrou aos 24 minutos do segundo tempo para ganhar a oportunidade. E, cara, conseguiu surpreender muita gente. Tá aqui, o Vasco da Gama postou até mesmo uma imagem do CT Moacir Barbosa com os jogadores, né, que estavam treinando, só que pararam um pouco o treino para assistir ali alguns momentos do Paulo Henrique vestindo a camisa amarelinha e torcendo por ele, obviamente, né. Muito legal pra gente ver como o elenco do Vasco da Gama tá todo mundo unido, tá todo mundo junto um com o outro. Então você vê ali o Coutinho, você vê o Overhat, todo mundo assistindo a seleção brasileira e muito por conta do Paulo Henrique depois de que ele entrou. Então é importante a gente saber sobre isso, que o grupo do Vasco da Gama, que o elenco, tá todo mundo unido. Então tá ali, ó, o Vasco postou uma foto dos jogadores do elenco reunidos no CT Moacir Barbosa, acompanhando a estreia do lateral direito, Paulo Henrique, com a camisa da seleção brasileira. Muito importante, né, cara? Importante a gente saber que o nosso grupo, os jogadores estão todo mundo junto um com o outro. E, cara, isso tem muito a dar muito certo, né? Vamos torcer pra isso, beleza? Então tá aqui, ó. Pra vocês terem noção, os coreanos, pessoal, ficaram surpresos ali com o Paulo Henrique e com a velocidade dele. É isso mesmo que você ouviu. Olha aqui, ó. Um gringo, né, um coreano colocou: concordo com a questão dos laterais, mas esse Paulo Henrique que trouxeram como lateral direito é uma revelação. O cara é um demônio na velocidade, tanto no ataque quanto na defesa. Cara, é muito importante a gente ver o nosso lateral sendo elogiado pelo mundo inteiro, né? É que eu falo pra vocês, muita gente fala assim: ah, João, por que um jogador nosso vai ser convocado? Por que a gente torce pra isso? E é pra isso, pra trazer mais visibilidade pro Vasco da Gama, né? A galera fala assim: pô, esse lateral joga muita bola, onde ele joga? Joga no Vasco. O Vasco vai ser reconhecido mais ainda mundialmente e, obviamente, a gente torce para os nossos jogadores se destacarem cada vez mais. Se o jogador tá a nível de seleção brasileira, ele com certeza absoluta tá ajudando o Vasco da Gama, e é por isso que a gente torce pro Paulo Henrique pra seleção, pro Felipe Coutinho e tudo mais. Então, cara, o Paulo Henrique ali surpreendeu e foi bastante elogiado pelos coreanos pela velocidade e o poder físico dele. É o que a gente sempre fala aqui desde o ano passado, né? Que o Paulo Henrique vem se destacando e é um tanque fisicamente, né? Eu falo pra vocês, eu tenho inveja do físico do Paulo Henrique, porque é algo ali realmente de se invejar. E as notas do Paulo Henrique na estreia dele contra a Coreia do Sul foi essa aqui, ó, 20 minutos jogados, ele jogou somente 2 desarmes, 1 bola recuperada, 2 de 3 duelos ganhos, a nota dele foi 6.5, beleza? Importante a gente saber sobre isso, a nota do SofaScore do lateral direito, Paulo Henrique. Jogou poucos minutos, né? É o que a gente fala, tem que dar mais oportunidade pra ele, e eu acho que ele vai ter mais oportunidade no próximo jogo, né, que vai ser contra o Japão. Creio que o Paulo Henrique vai receber mais minutagem, até porque foi um jogador que entrou bem na partida. Creio que o Ancelotti vai querer olhar mais o nosso lateral, beleza? Informação importante pra gente poder saber em relação ao nosso lateral, Paulo Henrique. Bom, uma outra informação que tem, pessoal, é sobre a SAF do Vasco da Gama, sobre essa situação da recuperação judicial. Então vamos lá. Segundo a ESPN Brasil,
O presidente Pedrinho tem um investidor no gatilho para comprar a SAF do Vasco da Gama. É isso que você ouviu mesmo. Vamos lá entender a informação e depois eu complemento para vocês. Com pressa e otimismo, Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, já tem um investidor na agulha para comprar a SAF do Vasco. O dirigente quer acelerar o processo de revenda do futebol cruzmaltino, agora com um cenário mais favorável após a aprovação do plano de recuperação judicial. A quitação das pendências, era vista como um passo essencial para isso, já que o investidor em questão não avançaria, na compra da SAF do Vasco nas negociações sem essa garantia. Então agora o Vasco tem totalmente essa garantia e agora facilita, obviamente, de um investidor comprar a SAF do Vasco da Gama. E aí, torcedor vascaíno, quero saber a sua opinião. Você é a favor ou é contra a venda da SAF do Vasco da Gama? A venda do Vasco, né? Eu acho que, afinal, é isso a pergunta que tem que fazer, beleza? Então, informação dada pela ESPN Brasil de que o Pedrinho já tem um investidor na agulha para comprar a SAF do Vasco da Gama. Importante a gente saber sobre essa informação. E o Erivelton Tubarão postou ali sobre o grego Evangelos Marinakis. Será que o grego ainda pode... Vamos dizer, ele tinha desistido de comprar a SAF do Vasco. Será se ele voltou, a querer comprar a SAF do Vasco da Gama? Claro que pode, Pode ter mudado totalmente o rumo aí do investidor que tá comprando a SAF do Vasco, Já tá na agulha, então tá avançado. Então vamos lá. No radar do grego, o grego Evangelos Marinakis voltou a destacar o futebol brasileiro como um mercado de grande potencial. Em entrevistas a portais europeus, ele elogiou o talento, a paixão das torcidas e a visibilidade global. Citou o Vasco da Gama como a sua torcida vibrante. E falou sobre outros clubes também do Brasil. É importante a gente saber sobre isso, porque é um cara que tá atento ao futebol brasileiro e, obviamente, deve estar atento a essa situação do Vasco da Gama, até porque lá desde o início era um cara que estava interessado em comprar a SAF do Vasco. Será que o grego Evangelos Marinakis, é esse investidor que está avançado para comprar a SAF do Vasco? Não sei, deixa a pergunta no ar aí. Você, torcedor vascaíno, acredita ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? E aí, para complementar, pessoal, no mês passado, eu postei esse vídeo pra vocês, coloquei aqui no nosso canal, do Felipe Carregal, o VP jurídico do Vasco da Gama, que ele falou no Charla Podcast que o Vasco já estava negociando e caminhando muito bem com o investidor, E aí, realmente, ele falou ali que só tava esperando praticamente essa recuperação judicial ser aprovada para avançar as negociações. E agora foi avançado, foi aprovado, na verdade, Será se vai avançar essas negociações com o investidor? Tá aí, vou deixar na tela o vídeo para vocês escutarem do VP jurídico do Vasco da Gama. Eu estou falando isso aqui novamente, sempre falei. As pessoas aí, eu também acho que tem um pouco da política. Eu tô sentado aqui mentindo, sem parar. Desde do ano passado, o Pedrinho vai dar uma declaração. O Pedrinho termina aqui, eu ligo pro Pedrinho, menti mais uma vez, não queremos vender. Porra, não faz sentido isso, entendeu? Se tivesse alguma intenção, a gente não ficaria comunicando isso. Que a gente está fazendo isso, cara. A gente contratou a G5. Sim, é porque a galera especialista nisso. Não, eles estão falando que Só querem vender, mas querem lá. assumir o controle, Enfim, sim. O controle foi consequência do que a gente teve que fazer. Tô dizendo que é dito, mas assumir o controle foi uma consequência do movimento que a gente foi obrigado a fazer por conta de um acionista que esfacelou. Assim, é um castelo de carta ali que desabou. Então, a gente foi obrigado a fazer o movimento. Agora, tirei o cara. Vem cá, você entra aqui, vem cá. Cara, não é assim. Até porque a gente optou por entrar num processo de reestruturação no RJ. Entre a gente aqui, o investidor, ele vai esperar o desfecho da RJ. O que teve de verdade? O Marinakis chegou a conversar com o Vasco ou foi só mídia especulando? Não, chegou a conversar. Antes do Marinakis, existiu alguma coisa Mas eu sempre falei assim, conversou, mas eu entendo, é a minha opinião, que teve uma especulaçãozinha ali do São Paulo, até dele ali. Ele já estava negociando com o São Paulo quando olhou pra gente. Então, assim, teve ali entendeu? Acho que não andou também lá no São Paulo. E agora ele tá sendo especulado no Botafogo de novo. Acho que, então, sócio do técnico e tal. Teve sondagem, assim, normal, cara. Normal. Todo dia tem. Antes do Marinakis, o que teve de verdade, se teve alguma verdade em relação quando a Crefisa ia desembarcar no Palmeiras, em algum momento foi uma possibilidade. Sabendo que ela vai desembarcar no Palmeiras. Especulação.
Tô perguntando que situações que Não, pairavam entre os torcedores do Vasco mesmo, né? Sim, mas é normal num ambiente desse de tensão, de ansiedade. Cara, se você jogar uma coisa ali, não vai lamber. Entendeu? Você joga uma informação ali, cara, no dia seguinte já tá sendo reproduzido em todos os canais que você pode imaginar. Sem o nosso controle. Sem ter dado tempo da gente desmentir. Sem ter dado tempo da gente desmentir. Que a galera não tem muita noção assim. Não. Busca um investidor aí. Tá bom, vamos lá. É um trabalho. Não é assim, né? Opa, tenho aqui 10 contatos de investidores. Ô, fulano, você quer o Vasco? Não funciona assim. Não é rápido, tanto que aqui foi rápido. Que o Calçado... Desculpa, Calçado não. Porque o Salgado conseguiu rápido, olha o problema que deu. Porque teoricamente foi rápido. O Salgado foi pra Miami, voltou, tem 7-7 aqui. Essa rapidez, que pra mim também tinha ali o desespero da situação financeira, também acho. Isso impactou na falta de cuidado. Hoje vocês negociam, como você fala o nome, né? Mas hoje tem grupo na mão com vocês aqui, trocando como informação. Tem. Em algum momento você disse que tinha algum investidor adiantado? Mais avançado, né? Eu falei atrás. Mas às vezes continua. Não, em negociação... continua avançado? Não, continua. Mas assim, é um processo, né? Não é da noite pro dia, mas assim, estamos avançando bem. Aí, ó. Importante, tá? E é isso. Assim, o presidente nunca comunicou o contrário. E o Pedrinho jamais faria isso com ninguém, muito menos com a torcida do Vasco. De falar uma coisa, defender uma coisa publicamente e por trás fazer outra. E assim, esse investidor teria que ser um investidor estrangeiro, necessariamente, ou não? A gente está observando o processo de SAF do Fluminense ao longo da semana. Sim, eu particularmente defendo assim, um investidor de fato estratégico. Não só eu não defendo um investidor financeiro para botar dinheiro, para tentar aumentar o ativo e depois passar para frente e o clube ficar passando de mão em mão. Assim, a gente busca um investidor estratégico, alguém que de fato venha para somar e potencializar e construir. É isso. E sem apego ao controle. Em relação a isso, o investidor, por exemplo, que adquiriu o Vasco, isso é uma dúvida que eu tenho. Tem esse passivo com o nome da empresa ACAP, né? 777, é barra ACAP. ACAP ali tem essa situação. Juridicamente, ele vai adquirir o Vasco e vai negociar também com essa empresa ou não é necessário? Como é que funciona esse trâmite e se isso dificulta ou não? Para mim, o melhor cenário, sim, seria um acordo. E vamos lá, assim, acho que eu escutei em algum lugar falando, a relação é muito difícil. Cara, assim, como em todo processo, as partes estão brigando, mas os advogados conversam. Assim, tem uma interlocução. Nunca deixamos de falar com eles, assim. Não é aqueles que eu digo agora é ACAP, porque a 777 desapareceu do mapa. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas tem uma interlocução, assim. Então, assim, para mim, a melhor solução é a construção de um acordo. Que pode envolver, sim, de algum momento, o investidor fazer essa... E para o investidor é bom, porque vai ter o aval ali do tribunal arbitral, o judiciário vai ter que participar disso, vai ter que avalizar. Então, assim, isso traz segurança para o investidor. Por conta da situação louca da 777, entendeu? Então tá aí, Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco da Gama, que tá sempre com o Pedrinho, sempre com a diretoria do Vasco da Gama, que tá sempre nesses processos judiciais do Vasco, falando aí que o Vasco tem realmente um investidor avançado, encaminhando bem. Então só tava aguardando realmente essa recuperação judicial ser aprovada. E foi aprovada, como eu já falei pra vocês no dia de ontem. Então, informação super importante pra gente poder saber, porque pode ser um movimento do Vasco de ser vendido para o investidor. Em breve aparecer aí o nome dele, desse cara que tá avançado, não sei se é gringo, não sei se é brasileiro, pode ser a Crefisa, por mais que a Leila falou que não tá comprando o Vasco, é questão de negócio, pode surgir aí que a Leila tá comprando o Vasco da Gama pra ser SAF, enfim. Vamos aguardar, vamos esperar nisso aí, porque é importante a gente saber sobre isso. Fato é que o presidente Pedrinho, ele já tem ali um investidor na agulha para comprar a SAF do Vasco da Gama. Informação importante para a gente poder saber e uma informação ali que mexe realmente o mercado do Vasco da Gama. Pode ser que o Vasco tá retornando aos trilhos de ser campeão novamente. E é algo que o torcedor mais quer, né? E pode acontecer esse ano até mesmo sem ser vendido por um investidor. Eu falo o quesito da Copa do Brasil, né? A gente tem um sonho de vencer essa Copa do Brasil. Pra mim seria um sonho de ver o Vasco da Gama ser campeão pela primeira vez. Pô, vocês não fazem ideia o sonho que seria isso, né? Enfim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, já falei pra vocês, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, essa moral de todos vocês, de clicar no botão do like, se inscrever, hypar o vídeo, estamos próximos de chegar à marca de 18.400 inscritos, cara, a gente tá pertinho de chegar à marca de 20 mil, espero que a gente chegue até o final do ano, né, falta aí 2 meses pra acabar o ano, espero que a gente consiga chegar a essa marca aí que, pô, seria importantíssimo para o nosso canal, beleza? Tamo junto,
Eu acho que vocês notaram que mudou o microfone, mudou a câmera. É, isso mesmo, eu falei pra vocês. Quanto mais a gente cresce, mais eu vou investir aqui no nosso canal. O retorno que vocês dão aqui pro nosso canal, no Live Pix, assistindo os vídeos, dando like, sendo membro, cara, você ajuda a gente a crescer cada vez mais e melhorar aqui quesito de câmera, de microfone e tudo mais. E foi um investimento que eu fiz aí. Foi caro, mas é um investimento que, graças a Deus, tá dando certo. Beleza? Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas, até daqui a pouco no nosso próximo vídeo e um bom sabadão pra todo mundo. Saudações vascaínas, vitória Vascão!